Bom dia, irmãos. Eu estou meditando um pouco aqui na palavra do Senhor a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para pensarmos na ressurreição, temos que continuar pensando na morte de Jesus. Nós entendemos que Jesus foi perseguido, foi odiado, depois ele foi crucificado. Isto na sexta-feira, e na sexta-feira ele descansa, ele morre, que ele haveria de morrer realmente a morte eterna no lugar do ser humano, porque para que eu não tivesse que morrer a morte eterna, Jesus teve que morrer a morte eterna. A parte humana haveria de morrer, não ressuscitaria mais, não voltaria da tomba. E quando Jesus foi levado e ele foi sepultado, existia uma grande multidão de pessoas que amavam ele, estavam seguindo ele e viram aonde foi colocado o corpo dele. Entre elas estava a Maria Madalena e outras mulheres que andavam com ele. Mas existia um costume, quando a pessoa morria, deveria ser ungida. E elas não tiveram tempo de ungir Jesus, foi tudo tão rápido, foi tudo tão de repente, e elas não tinham como ungir. Então elas foram na sexta-feira comprar especiarias, como diz aqui em Lucas capítulo 23, e o versículo 54 em diante. E assim, e era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo foram ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e unguento. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Então aquelas mulheres guardava o sábado, Jesus guardava o sábado, todos guardavam o sábado, a lei nunca foi abolida, os mandamentos de Deus permanecem eternamente e elas nem mesmo para ungir o corpo de Jesus, elas transgrediram o sábado. Mas, quando foi no primeiro dia da semana, como diz no capítulo 24 de Lucas, diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos, porque Jesus não estava ali na sepultura. Jesus havia cumprido o que ele havia dito durante todo o seu ministério, que ele veio para morrer em nosso lugar, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Então aquelas mulheres vão ao encontro de Jesus, mas elas não encontram ele ali. Mas elas voltam correndo. Mas Maria Madalena, aquela mulher que amava tanto a Jesus, que Jesus havia transformado sua vida, ela havia mudado de vida, ela tinha entregado todo o seu ser a Deus e desejava estar no céu. Ela vai andando por ali e ela encontra-se com Jesus. E quando ela encontra com Jesus, que ela vai para abraçar, que ele fala com ela, ainda não está reconhecendo, porque Jesus não ressuscitou da mesma maneira que ele morreu, ele ressuscitou num corpo santo glorificado, porque o corpo humano, da maneira humana como ele estava, depois do pecado, estava diferente agora, que é o que vai acontecer com todo cristão. Ele vai passar desse corpo de pecado para um corpo santo e glorificado, e esse era o corpo de Jesus, semelhante ao corpo de Adão antes do pecado. Então ela ali, logo no começo ela não reconhece, mas quando ele fala com ela, ela reconhece, ela corre para abraçar ele, e ele diz, não me toque que eu ainda não subi ao Pai. Certo? Primeiro eu vou lá no céu, depois eu voltarei e aí eu vou poder estar com vocês novamente. Irmãos, que maravilha! Jesus não permaneceu na tumba. Jesus ressuscitou, nos dando assim a possibilidade de também sermos salvos por meio dele, por meio da sua graça, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos vida eterna. Mas como ele ressuscitou, ele já deu vida eterna para todos nós. Só temos que aceitá-lo, que nos entregá-lo e que buscar a sua presença. Maria Madalena teve o privilégio de encontrar com Jesus. E você gostaria de encontrar com Jesus? Você quer abraçar Jesus?
Pois então, entregue tua vida a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Leia a Bíblia com cuidado, que ela é a única verdade segura que você tem. Não sigam ensinadores que falam contra a própria Bíblia, mas busque conhecimento nela. Busque o poder do Espírito Santo na tua vida. Se entregue a Cristo e viva para Ele. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não está entre os mortos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou e vai nos dar vida eterna, que o Senhor nos prometeu. Ajuda-nos a encontrar, Senhor, a solução para todos os nossos problemas do pecado. Ajuda-nos a entender que o Senhor é este único meio de nos resgatar, de nos libertar, de nos salvar e de nos dar vida eterna. Precisamos estar ligados ao Senhor, a videira verdadeira. Então teremos vida eterna. Obrigado por tão grande privilégio. Fica conosco e abençoe cada pessoa e cada família que ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.